estão aqui buscando uma energia, buscando um conforto e buscando trocar, né? Autoconhecimento, porque é fundamental. A gente já conversou em tempos e palestras e diálogos anteriores que nada é permanente e que o nosso crescimento vai por uma via de autoconhecimento, uma via de devoção e uma via de centro, que lá adiante pode ser que faça o entendimento real do que seja a espiritualidade como um todo, mas um crescimento. Na conversa anterior, a gente falou de uma forma um pouquinho mais ampla e genérica sobre essa questão das personalidades, sobre essa questão das subpersonalidades e personalidades de passado, anímicas ou múltiplas, como costumam dizer alguns autores. E hoje a gente vai falar um pouquinho, dentro deste tempo, que geralmente é curto, sobre as subpersonalidades. Então a gente vai devagarinho criando uma linha de raciocínio. O que a gente quer não é adentrar teores científicos, discutir teses da psiquiatria ou da psicologia, muito menos da espiritualidade. O que a gente quer aqui é construir um raciocínio para que ele seja reflexivo, para que ele seja questionado, para que ele seja entendido que não é uma verdade absoluta, mas sim uma verdade relativa que cada um de nós vai construir no decorrer. Ok? Então vamos lá. As subpersonalidades do espírito. Vamos começar a desmembrar o próprio título. Quando a gente fala de fragmentos, a gente está tratando de uma forma até ambígua, né? Porque quando a gente fala de subpersonalidades, a gente está falando de um desdobramento, de uma projeção, uma dissociação, enfim. Quando a gente fala de fragmentos, a gente está nos relacionando diretamente aos passos encarnatórios, aos passos existenciais, a toda a evolução do espírito, até aqui, né? Para quem, e no caso todos aqui, entendem isso como um processo compreensível, palpável e aceito. Somos espíritos, então não é difícil entender isso. A gente tem que retomar algumas coisas, como o agregado humano. E a gente falou isso na última conversa. E o agregado humano é importante a gente entender o que ele é e o que ele faz e qual a importância dele, para que a gente entenda por que o espírito, né, ou essa consciência, ou esse eu superior, enfim, esses nomes que nós temos como referência, ele precisa desse material. Então a gente começa aqui falando dos corpos. Todos nós sabemos dos corpos, pelo menos os 7. Não é nenhum número cabalístico, a gente não tem isso como uma base referencial de informação, muito menos quando se trata de ciência. Mas é importante a gente entender o mínimo desses corpos, né, tão falados. E por uma coincidência ou não, não há coincidência, por uma matemática, digamos, histórica, as cores do arco-íris, os 7 chakras, né, as 7 cores, as 7 frequências, enfim, sempre parece um 7, por aí, um 7, um 14, um 21, uma questão que parece que é uma engrenagem muito sincrônica, né, muito perfeita, e é. Né? Então a gente fala assim, ó, são 7 corpos principais. Esses corpos principais a gente titula então como corpo físico, e vamos pensar assim, desmembrar de uma forma bem informal. O corpo físico, ele nos permite o movimento, nos permite se deslocar, né, nesse meio denso que é o nosso planeta, nas nossas avenidas, nas nossas ruas, e hoje, no caso, vocês se deslocaram até aqui. Então, o corpo físico, basicamente, ele trata do movimento e conduz o templo interior, conduz a consciência, conduz o espírito nesse templo exterior, que também é energia condensada ou coagulada, mas é energia, que a gente chama de corpo físico. Aí a gente parte para um segundo momento, que é a contraparte etérica do corpo físico, ou o duplo etérico, como é conhecido. O que geralmente a gente trata ali? A gente trata a questão das energias. Mas que tipo de energia? Bom, um exemplo, quando a gente faz uma cirurgia
psíquica, como dizem, uma cirurgia astral, ou uma referência, né, dentro desse corpo, que é um pouquinho mais fluido, para que as energias etéreas, para que fluidos, para que, enfim, que essas energias mais capacitantes possam mexer ali e dali uma ressonância produz um efeito no corpo físico. Ok? Que é o que vocês recebem cada vez que vocês recebem aqui um tratamento, cada vez que um médium para com um pouquinho mais de atenção para vocês e tenta fazer uma limpeza energética, enfim. Aí a gente vai falar de terapias espirituais como apometria, TVP, enfim, outras coisas que não é o momento. Aí a gente parte para o corpo astral. O corpo astral eu costumo dizer que se referencia à caixa de Pandora, né? Não necessariamente porque seja assustadora a abertura dela, mas porque estão ali referenciais de traumas, de dor, de medo, todas aquelas questões que geralmente a gente tenta botar para baixo dentro da caixa. E a gente vai fazendo isso em toda a nossa trajetória evolutiva. Então essa caixa de Pandora esconde principalmente as emoções, né, que é um referencial bem forte, e que hoje se encontram ali, nas emoções, o ponto de partida para as grandes referências sintomáticas ou patologias, como preferirem, que nós temos hoje, como ansiedade, depressão, e algo mais sério, né, que todo mundo já está tomando conta, que é o suicídio. Aí nós partimos para o mental. O mental, na verdade, é um corpo, mas ele é dual. Ele tem o inferior concreto e tem o superior abstrato, ou seja, um é mentalização, coisas mais concretas, e o outro é coisas mais abstratas, como a inteligência, como a criatividade. Porque são um dos que, geralmente, a gente tem um certo conflito, ou um certo tratamento, né, referencial, assim como o corpo emocional. Daí a gente passa para o corpo búdico, que tem várias coisas que a gente pode dizer, mas aqui a gente vai referenciar memórias, né? Porque geralmente quando a gente faz uma regressão, quando a gente trata uma terapia, e tem coisas que a gente trata na criança biológica, ou seja, tudo aquilo que nós temos como referencial desde que nascemos nesta existência até o momento atual, a nossa idade, o nosso momento do agora. E tem também as questões da referência daquela criança congênita, ou seja, todas as vezes que a criança nasceu e viveu uma existência, ela gerou coisas boas, coisas ruins. Algumas se dissiparam, reintegraram no progresso do espírito, e outras nós jogamos ou nem percebemos e, ops, caiu dentro da caixa de Pandora. E outras muito positivas, né, levantaram, alicerçaram a caminhada do espírito, ou seja, de cada um de nós aqui na nossa trajetória evolutiva. E por fim o Atman, por fim é dado como um corpo átmico, que é o próprio espírito, a própria consciência maior, o eu superior, enfim, aquilo que nos conduz com livre-arbítrio e toda a bagagem existencial. O corpo agregado, então, esse corpo perispiritual, ou o homem centenário, ou enfim, o homem espírito, que é estudado há milênios, na verdade, né? Nós que num processo evolutivo, nós fomos despertando para essas questões. Mas, na verdade, ele é referencial, mesmo que oculto, né, nos estudos anteriores, na época da Inquisição, ou mesmo antes, ou mesmo Platão, ou mesmo Aristóteles, todos falavam sobre uma essência divina, que hoje a gente fala em matéria e espírito. Enfim, mas o que é importante a gente saber, que agrega ao espírito no sentido de fazer com que ele se movimente em todos os planos necessários para a evolução. De uma forma simples, mas importante, a gente falou dos corpos, né? Esses corpos, eles têm, digamos, frequências. E essas frequências são ligadas a níveis. Não é uma coincidência, é uma referência dentro daquilo que nós conseguimos entender num processo. Quando a gente fala de 7 chakras principais, é um estudo muito antigo do povo hindu,
o qual a gente se referencia por 7, mas com certeza existem outras referências sobre isto, tá? Então, nos corpos tem referências de 7 níveis. E para cada, refazendo, para cada corpo existe 7 níveis, para cada nível existe 7 subníveis. E esses níveis eles têm frequências que oscilam, interagindo e integrando esta estrutura, né, do agregado humano, que vai perfazer as necessidades do espírito, ou dessa consciência do eu superior. Passados os níveis, nós temos os chakras. Então a gente referencia pelo sânscrito, nós temos lá do primeiro, o chakra base, até o chakra da coroa, como nós conhecemos. Então, pelo sânscrito, falando de povo hindu, nós temos lá o Muladhara, nós temos o Swadhisthana, nós temos o Manipura, nós temos o Anahata, nós temos o Vishuddha, nós temos o Agnya e temos o Sahasrara. Enfim, chakra básico, chakra sexual, que muitos trazem como chakra esplênico, spleen, do baço, que não é um chakra principal, um chakra secundário. Temos o Manipura, que todos chamam, ou muitos chamam chakra do plexo, o solar, enfim. E temos o Anahata, que é o cardíaco, que todos referenciam justamente porque hoje é um grande centro de comando, né? Temos o Vishuddha, temos o chakra laríngeo, que todos conhecem e sabem que a principal característica é a comunicação, a expressão. E temos o chakra que é muito referenciado dentro da espiritualidade, por causa da clarividência, por causa da mente divina de cada um de nós, tendo contato com a mente divina de alguém superior, Deus, por exemplo. E temos o Sahasrara, que é o chakra da coroa, não é por acaso que ele é apontado para cima, para que tenha uma referência com ideias maiores. Ok? Então tem os 7 chakras. Depois disso a gente pode referenciar os nadis, alguns nadis. Esses nadis, existem vários, muitos, mas a gente pega 3 como referência. Um que é muito conhecido para quem pratica Reiki é o Sushumna, né? Que vai do chakra base, do Muladhara, até o chakra da coroa, que é o Sahasrara. Bem, temos muito conhecido, né, muito referenciado, e muita gente tem curiosidade para saber o que é a Kundalini, mas, paralelo a isso, nós temos 2 nadis importantes. Ida, que vem do cóccix e vai até a narina esquerda, e temos, depende da pronúncia, Pingala ou Pingala, que vai do cóccix até a narina direita. Tudo isso tem um sentido de existir, que vai entrar lá no sistema parasimpático, simpático, mas que também não vem ao caso. Passados os nadis, nós temos referências, só voltando um pouquinho, cerca de 21 chakras secundários, que, no caso, o esplênico seria um deles, porque é um secundário. Assim como vários outros chakras, e tem muitos e muitos chakras, mas cerca de 21 chakras secundários que estão dentro desse agregado humano, que são importantes para o desenvolvimento necessário dentro daquele limite de conhecimento que nós temos. E falando de meridianos, entra um pouquinho da medicina chinesa. Quando a gente fala de meridianos, tem pelo menos uns 14 que são importantes, que trata lá do meridiano do pulmão, trata do meridiano do intestino delgado, intestino grosso, enfim, vasoconstritor, enfim, são 14. Tá? Importante saber que tem essa quantidade, essa referência deles, e tudo isso, de alguma forma, forma então esse agregado, né, humano, ou agregado perispiritual, que é um conjunto de estruturas necessárias para que o espírito, para que esta grande consciência que nos conduz e nos dá uma referência no processo evolutivo, faça com que a gente exista e siga a caminhada. Sem esses pequenos elementos, a gente fica um pouco perdido, e a gente pode entender isso, né, com o dia a dia, com as nossas referências, tratando 4 pilares principais: o próprio corpo físico, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e a própria estrutura da espiritualidade, que a gente precisa uma mínima referência, a devoção mínima, seja por onde for o caminho, mas a gente precisa para ter uma complementação desse processo da nossa caminhada, senão não teria sentido, e qualquer tipo de pergunta evolutiva ou filosófica que em algum momento todos nós fazemos, também não teria resposta. Seguindo,
falar um pouquinho da consciência. Aqui, eu vou ler e vou explicar isso aqui. A gente não está falando de física quântica, embora esteja inserido, tá? Mas aqui está falando que a consciência impulsionada, instigada pela causação descendente e ascendente, utiliza-se das infinitas ondas de possibilidades, isso aí é a terminologia de física quântica, mais precisamente Amit Goswami e outros, criadas pelas interações e reações entre forças para manifestar seus complexos contextos. Resumindo isso, quer dizer o seguinte: bom, o que é a causação? A causação é a explicação da existência de cada um de nós, a motivação, a causa de tudo. Né? E como somos consciência, somos energia, somos uma partícula divina, tem que ter um começo e um progresso sistemático ou não, que vai elevando, e conforme a nossa evolução, nós vamos aceitando isso como uma nova verdade. Então, se a gente pensar nos prótons, se a gente pensar lá nos nêutrons, pensar naquela base mais rudimentar que a gente estudou lá no segundo grau, lá na nossa física básica, e depois a gente começar a mentalizar isso e partir para o átomo. Né? Não vamos se preocupar se ele é divisível, se ele não é divisível, se hoje ele é partícula onda, não interessa, mas só esse progresso evolutivo nessa sequência. Então nós temos ali os prótons, nós temos os átomos, nós temos as células, enfim, nós temos as estruturas seguintes até chegar ali nos neurônios no cérebro. A ciência diz então, pela física quântica e também através de uma ideia de Descartes, através de uma questão muito rígida, né, do ser algo ou não ser, produto cartesiano, a partir do cérebro e seus movimentos, a gente salta para a consciência. Bom, mas o que é a consciência? Daí a gente começa a fazer o paralelo entre ascendente e descendente. Entra na ondas de possibilidades, entra em física quântica. A gente entra no idealismo, né? A gente entra em animismo, que também tem um pouco a ver, que é aquela ideia tribal de que o pajé, ele tem uma visão sobre o futuro e ele determina para a tribo e acontece, choveu e a colheita aconteceu. Tá? Essa é a base antropológica que vai chegar hoje no que a gente entende de física quântica. Mas é essa relação, é só isso que a gente precisa saber entre o espírito e as subpersonalidades. Seguimos. Tá, referências primeiras. É importante a gente saber que lá atrás, lá no início, no divisor de águas de Kardec, no estudo da paranormalidade, década de 60, vamos por aí, houve os psiquistas e havia os psicólogos, ok? Não vamos pensar em 500, 600 vertentes da psicologia hoje. Vamos pensar só naquela época. Então nós tínhamos psiquistas, a exemplo, existem muitos deles, mas William Crookes é muito referenciado, Lancelin, e tem outros, tem muitos outros, que não adianta eu colocar, porque não é a ideia. A ideia é a gente saber que havia psiquistas que estudavam o agregado, esse agregado humano, os corpos. Os corpos que eu falei, os corpos sutis. Os inferiores e os superiores, mas os corpos. E os psicólogos, como Pierre Janet, em 1898, já estudava as subpersonalidades. William James e o Jung, né? O Carl Jung, que, para quem é psicólogo aqui, sabe melhor que eu, que ele foi um grande divisor de águas depois de Freud. Enfim, ele se destacou bem a partir das percepções ou até premonições que ele teve. Né? Falaram e estudaram as personalidades, independente se são as de passado, múltiplas, anímicas, ou se são as subpersonalidades. Ok? É importante a gente ter esse parâmetro. Sim. Bom, desdobramentos. A gente ouve muito falar em desdobramento. Né? Eu me desdobrei durante o sono. Ou me projetei durante o sono. Mas aqui vamos falar de desdobramento. Esse desdobramento nos dá uma ideia cadenciada, né? Como se fosse ondas. Então a gente vai se desdobrando, né? Vai se multiplicando. Só que tem, dentro desse processo, a gente precisa entender assim. Quando a gente fala de corpos, quando a gente fala de níveis e subníveis, vem a ideia de incorporação, que também traz a ideia, né, digamos assim, do sincretismo, e que a maioria das pessoas traz, por exemplo, da Umbanda. Incorporou.
incorporou Oxum, incorporou Ogum, né? Incorporou uma entidade. E sempre fica a dúvida, e vocês vão ter essa dúvida quando a gente estiver desenvolvendo mais sobre subpersonalidade. Qual é a diferença de uma subpersonalidade para um espírito, um ente espiritual como nós? Né? Cada um de nós é uma consciência, é um registro único, é um espírito. Mas e a subpersonalidade? Tá, aí vem a ideia, né? O desdobrar-se. Mas aqui necessariamente assim, o que é importante a gente saber? Bom, quando há incorporação, a gente tem que pensar em termos vibratórios. Tá? Se a gente pensar somente num deslocamento perispiritual, há diferenças, né, morfofisiológicas, há diferenças vibratórias que não permitiriam uma incorporação de corpos níveis subníveis. Porém, a incorporação ela é possível numa quantidade ilimitada a partir do momento em que a gente pensa em sintonia e indução, porque também é facilmente produzida a indução. Mas sintonia, então se é vibratória, se é energia, existe uma sintonia, opa, então começa aí a ideia de desdobramento e subpersonalidade. A gente não vai falar de personalidade de passado, a gente vai se centrar no nosso presente, que são as subpersonalidades, que é a grande diferença. Subpersonalidades são aquelas criadas, desdobradas, idealizadas, construídas no momento presente. Ok, seguindo. É justamente esse equívoco conceitual que eu expliquei para vocês. Né? A gente tem que ter bem claro que no momento da incorporação existe um deslocamento consciencial. Ou seja, de um corpo a outro existe o desligamento imediato, digamos assim, memória, não é o termo, mas vamos botar assim, memória consciencial que saiu dali e veio para cá, o corpo inferior imediatamente se desligou. A conexão é feita por sintonia, tá? E não por deslocamento perispiritual ou corpuscular, ok? Esse é o equívoco. Seguindo. Bom, subpersonalidades. Já falei, é a questão consciencial, né? Todos esses elementos perispirituais apresentam características, morfologias, funções, propriedades distintas. Também já foi dito. Seguindo. Bom, o eu. Vamos só fazer uma distinção, porque tem alguns autores que tratam do eu. Né? Então, vamos imaginar assim, ó, o eu superior é a consciência, é o espírito. Ok? Os eus são aqueles desdobramentos desenvolvidos que a gente chama, criados, idealizados, a partir de um certo mecanismo de defesa. A gente vai chegar lá. Quem é que fala dos eus? Bom, vamos só tentar ver aqui. Essa definição do eu cósmico, né, que é o único, que é indivisível, enfim, é a consciência. É aquela estrutura que está dentro de nós, que faz a viagem, que carrega todas as decisões, que já passou por vários e vários momentos, infortúnios, dificuldades, alegrias, enfim, que é o viajor, é aquele que vem trafegando no processo evolutivo e que somos nós aqui no momento atual. Ok? Esse é o eu superior. Bem, o eu pequeno, tá, é a dissociação, ou seja, a separação disto. Então a gente entende que a partir de agora o eu superior é a consciência e que os eus menores são as dissociações, são as separações a partir do mesmo espírito, da mesma consciência. Ok? Seguindo. Bom, vamos definir primeiro personalidade. Cada um de nós tem uma personalidade única. Ela pode ter um pareamento, pode ter uma semelhança, né? A gente pode até pegar os signos, pode pegar eneagrama, a gente pode pegar qualquer tipo de técnica que nos dê a tipologia de um determinado ser. E que várias pessoas dentro daquela tipologia têm as mesmas características. Aparentemente, sim.
Mas o que faz uma construção diferenciada nesse processo? É justamente a soma dessas subpersonalidades que vai desenvolvendo todo um processo de ligação, né, a partir do espírito. Então eu posso ter comigo uma subpersonalidade desenvolvida, criada a partir de um trauma, a gente já vai chegar lá, como posso ter uma subpersonalidade muito positiva, que é extremamente empática, que é extremamente bondosa e que toda vez em que eu me sinto no movimento de fazer alguma coisa positiva a alguém, aquela subpersonalidade pode inclusive me auxiliar, no sentido de completar a intenção, a vontade, o deslocamento, o equilíbrio daquele espírito que está se deslocando. Então existem as duas situações. A gente normalmente traz a ideia negativa da subpersonalidade, das personalidades de passado, que é a grande maioria. Infelizmente, o meio, né, do corpo astral, enfim, essa caixa de Pandora e a nossa conexão com tudo que acontece no nosso dia a dia, inclusive quando estamos dormindo também, geram vários infortúnios. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por desafios do próprio espírito, e às vezes por infortúnios realmente que não se explicam. Mas são aqueles futuros resgates que a gente vai ter diante daquela subpersonalidade ou personalidade do passado que vem e nos enfrenta, e nos desafia, e nos cobra, e nos questiona, enfim. Ok? Então, personalidade o que é? Somos nós, cada um no seu caminhar, cada um com as suas referências, cada um com as suas relações, cada um com as suas dores, cada um com as suas alegrias, os seus hábitos, as suas descobertas, as suas frustrações. Isso tudo vai moldando a personalidade, né, que é a individualidade de cada um, ou a individuação de cada um, se a gente preferir, né, já que é uma coisa muito peculiar, é minha. A minha caminhada realmente é peculiar, porque eu não posso cobrar dela, eu tenho que cobrar de mim a minha evolução. As minhas atitudes partem de mim. E a gente está no hábito de julgamento, então a gente sempre olha para o outro, né? Mas quando somos nós que precisamos ter esse olhar. Bom, entendido o que é a personalidade, a gente segue e a gente busca alguns fundamentos, né? Jung dizia que é necessário nós entendermos e unirmos os opostos. De alguma forma, se a gente trazer um raciocínio, sem ter que buscar a literalidade do que Jung dizia e tantos outros, a gente pode pensar assim: bom, eu penso desse jeito, alguém pensa ao contrário. Não existe separação. Ainda mais hoje, quando a gente começa a falar de física quântica, de as possibilidades, enfim. Existe sim a interação. Então, os opostos, eles precisam sim de algum processo que os transforme em um, que cria a unidade, porque é pelo aprendizado dual que nós criamos a unidade e decidimos, inclusive, pelo passo do livre-arbítrio. Nós escolhemos entre 1 e 2, A e B, entre certo e errado. Nós muitas vezes fazemos o errado porque queremos e temos consciência disso. Então o livre-arbítrio, ele é dual, mas ele permite que tu busque uma unidade e a partir dessa unidade tu cresça com ela. Ok? Bom, falando de complexo, a gente tem que referenciar alguns autores porque é fundamental. Bom, Jung dizia assim, ó, de uma forma bem simples. A gente tem a consciência, que a gente já tem uma ideia do que é a consciência, e nós temos o inconsciente, né, que é um mistério muitas vezes, que a gente pode traduzir também por essas subpersonalidades, porque elas estão interligadas ao espírito, mas ao mesmo tempo elas têm independência, têm autonomia. Mas resumindo, Jung dizia nos complexos, ele dizia o seguinte: no momento em que algum conteúdo psíquico, quando deixa a consciência e vai para o inconsciente ou a inconsciência, ele adquire, independente desse
salto, digamos, saindo de algo que parece ser o grande cérebro, a grande informação, a grande gênese da criação, que é a nossa consciência e é a nossa bagagem de toda a nossa história, e cai no inconsciente, aquilo que geralmente a gente não percebe, aquilo que geralmente é misterioso. E ele adquire, sim, esse conteúdo psíquico, ele adquire autonomia e adquire uma referência na totalidade desse psiquismo. E o que ele faz a partir daí? Como ele adquire independência e autonomia, esse conteúdo psíquico que sai da consciência e vai para o inconsciente, ele passa a interferir aonde? Na conduta. Passa a interferir no comportamento. Por isso que está muito ligado essa ideia, a gente não pode deixar a ciência e a espiritualidade, a gente não pode deixar o que é uma verdade aparentemente concreta, absoluta, a partir da ciência, dos estudos e pesquisas de grandes renomes, grandes nomes, e a espiritualidade, porque elas caminham juntos e sempre caminharam juntos, dentro dessa ideia de matéria e espírito, ou um produto qualquer, onde há sempre a essência, algo divino. Né? Então, essa ideia do psiquismo, do complexo, ela é interessante porque, mesmo quando há esse despegar, né, não é o espírito que está necessariamente definindo, mas aquela subpersonalidade que se criou. Ela cria independência. E aí acontece de ela ficar para trás por decisão e autonomia. Por isso que aí a gente passa a chamar de personalidade de passado, personalidades anímicas ou personalidades múltiplas, como alguns autores citam. Né? Entrando em subpersonalidades, vamos pensar assim. A psicologia gosta muito de usar projeção. Aconteceu alguma coisa, o evento e tal, então projetou. Ok? Então a gente usa esse termo também. Mas eu vou tentar resumir esta questão aqui da seguinte forma. Vamos imaginar que uma determinada criança sai passear com seu familiar. Pode ser o tio, pode ser a mãe, pode ser o pai. E de repente acontece um acidente, ou um assalto, que é muito costumeiro hoje, né? Mas algo marcante. Vamos pegar a primeira situação. Essa criança pode ou não estar na faixa de até 4 anos. O que acontece? Ocorre a perda. O pai, a mãe, o tio fazem a passagem naquele momento. E aquela criança presenciou esse evento. O que ela faz naquele momento? Ela cria um mecanismo de defesa. Porque como ela já é e já se sente, porque ela é protegida, ainda não adquiriu, digamos assim, um tônus, né, de segurança para enfrentar a vida, ela ainda está na dependência, o corpo dela é frágil. Então ela cria dentro dela alguma referência que é para se proteger. Mas cria a partir desse sentimento, dessa agressividade que veio e se transformou num trauma. Naquele momento, segundo algumas hipóteses, aquela criança desenvolve uma subpersonalidade. Mas não é só de traumas. É qualquer tipo de ação, de movimento intenso, que pode ser mental, pode ser físico, emocional, principalmente, que desperta a questão emocional, que gera a criação, esse desdobramento, esse desenvolvimento dessa subpersonalidade. Ela vai se tornar uma pessoa que pode assumir 2 direções. Ela assume sempre a subpersonalidade da perda. E ela cresce. Ela pode jogar na caixa de Pandora, ou ela pode viver esse sentimento de perda para todas as questões, seja situacional, seja profissional, seja emocional, afetivo, enfim, ela sempre vai criar o chavão, né? A subpersonalidade. A subpersonalidade vai estar sempre com ela. Ou ela pode também produzir uma subpersonalidade a partir de algo que ela quer muito.
Ela quer muito, quer muito, quer muito, ela deseja muito, é uma intensidade muito grande e desdobra uma subpersonalidade. Então, a gente sempre tem que ter o equilíbrio das coisas e não generalizar de que tudo é sempre negativo, né? Porque a gente pode pensar assim, uma subpersonalidade, ela pode vir a desenvolver dentro de aspectos sociais, dentro de referência de liderança, dentro de grandes grupos, ela pode se tornar uma subpersonalidade que vai sempre apoiar, que vai sempre estar auxiliando aquele espírito a qual ela está intimamente ligada e não prejudicando. Ok? Passando. Bom, aqui a gente fala da reintegração. Talvez seja cedo, mas vamos falar. Se cria subpersonalidades. Tá? Ok, são vários fatos, são vários acontecimentos, são vários eventos que desencadeiam, sim, vários aspectos dentro da subpersonalidade. O principal dele é que ela busca, até por uma competição, porque ela quer ser um pouco diferente do espírito do qual ela se desenvolveu, ela cria uma independência, autonomia, ok? Mas como é que ela surge necessariamente? Então, eu só falo de duas hipóteses que são referenciadas em bibliografias. Uma delas é que a grande maioria dos pacientes atendidos, na faixa de até 4 anos, elas sofreram algum trauma. Seja abuso sexual, seja agressão, seja qualquer tipo de limitação que fez com que ela criasse um mecanismo de defesa. E criando um mecanismo de defesa, automaticamente ela criou a subpersonalidade. Tá bem? E a outra é aquela que nega, né? Clinicamente nega. Não, essa questão não é possível, né? Teria que ter ali a vivência efetiva daquele evento, né? Isso teria que ser comprovado, em tese, para que existisse, então, uma criação de algo chamado subpersonalidade. Bom, o fato é o seguinte, como eu disse, a gente está aqui desenvolvendo uma ideia de autoconhecimento, a gente não está definindo como verdade absoluta, mas sim reflexiva. Então, a grande maioria das pessoas realmente tem essa referência, né, a partir de questões emocionais. E aqui não existe, com raras, talvez muito raras exceções, pessoas que não tenham subpersonalidades. Tá? Eu acredito que todos tenhamos. Depois, segura, se quiser anotar, eu te respondo. Tá? Bom, então essas duas hipóteses, elas fazem um balanço disso. Tirando essas duas hipóteses, nós temos vários eventos, nós temos filmes, né, Fragmentado, nós temos Sibyl, nós temos várias referências cinematográficas, de livros, revista Veja, nós temos várias referências que falam sobre as subpersonalidades e tratam de assuntos de pessoas que têm 15, 20 e poucas subpersonalidades. Né? Tem o rapaz de 40 anos, que é skatista, exímio skatista, nunca teve uma referência muito peculiar a isso, mas de repente conduz um skate com uma perfeição inimaginável. E tem vários casos. Se a gente começar a falar dos casos aqui, a gente vai tomar o tempo e não vai concluir a ideia principal. O fato é, volta um pouquinho. O fato é que as subpersonalidades, elas adquirem consciência, adquirem autonomia e competitividade em relação ao espírito de onde elas foram desdobradas. Por quê? Porque elas querem ser diferentes, né? E querendo ser diferentes, elas questionam, elas têm hábitos, né? Às vezes a gente vai fazer uma limpeza na casa de alguém e aí está lá uma subpersonalidade que está defendendo, a casa é dela, o hábito é aquele, não quer que ninguém mude aquilo, enfim. A subpersonalidade, ela é quase que perfeita. Né? Aí tem autores que dizem dos eus ilusórios. Se eu não me engano, Hans Tanden. Ele fala dos eus ilusórios, ele tipifica assim, forças semi-intelectualizadas, divididas ou dissociadas em pedaços. Tem vários pesquisadores que dão nomes talvez um pouquinho diferentes, mas que vai tratar da mesma coisa. Voltando às características principais, essa independência, essa autonomia, ela pode migrar por um
uma subpersonalidade maldosa? Sim, pode. Ela pode migrar para uma subpersonalidade que apoia, não digo bondosa, mas que tem aspectos, sentimentos, como a gente diria, né? Que envolve tudo. Tristeza, que envolve alegria, envolve festa, envolve todos os aspectos que nós temos, justamente pela autonomia que elas adquirem. E algumas, aí mais as referenciadas ao passado, elas adquirem tal conhecimento, tal informação, que é muito difícil lidar com elas, justamente pelo conhecimento que elas adquirem, né, querendo se diferenciar até mesmo do seu genitor, que é o espírito. Que dirá um trabalhador como nós, quando encontra uma subpersonalidade, a gente tenta encaminhar, tenta doutrinar, tenta dissociar, tenta fazer com que ela reintegre novamente o progresso do espírito de uma forma saudável. Às vezes, e muitas vezes, não dá. Tá bem? Então, passamos. Aqui fala mais a questão de Joana de Ângeles, que fala do grande oceano, né, onde os deuses se movem. É uma referência de Ângeles. Ela fala a mesma coisa que tem uma referência lá no Complexo de Jung, que tem na referência do Assagioli, o italiano, psicólogo, a mesma referência que tem de William James, a mesma referência, enfim, que Jung e tantos. Tá? E aqui ela fala de uma coisa importante. A subpersonalidade, ela trabalha, assim como o espírito, assim como o agregado humano, trabalham com funções, trabalham com comportamentos, trabalham com a forma de agir, com a forma de interagir, reagir. Tudo isso está dentro dessa subpersonalidade. Então, essa autonomia dá a ela quase que uma cópia, quase que uma idealização de uma pessoa ou de um espírito inteiro, com a sua inteireza, digamos assim, que é a sua bagagem evolutiva. Nós não podemos esquecer do ego, tá? O bloco do ego, ele é muito ativado, justamente quando a gente trava, quando a gente tem o trauma. Quem é a primeira referência ali? Qual é a primeira referência? O bloco de ego. O ego é o irmãozinho que está sempre conosco. Não dá para dizer que ele é mau. Se a gente está bem, está em equilíbrio, ele está bem. Se a gente dá oportunidade para ele tomar conta e decidir, ele decide. Então, quando uma subpersonalidade ela é criada, ela está intimamente ligada à perda de alguma coisa material. Necessariamente não é espiritual, mas se transforma depois em questões que envolvem físico, emocional e mental. Ok? Porque essa produção está muito ligada à corrente e esse bloco do ego. Isso é importante a gente saber. As hipóteses eu já falei, né? Segue. Bom, aqui é só um fechamento. O que eu quero conversar com vocês agora, quanto tempo nós temos? 8h20? Tá, nós temos pouco tempo, mas assim, eu vou responder a tua pergunta. O que é importante a gente saber sobre personalidade agora, assim? Todos nós podemos dividir numa tríade a nossa relação, tá? O cotidiano, tudo que a gente faz fora. A gente sai de casa e tudo que a gente faz fora. As nossas relações fora. Pegar o exemplo trânsito, tá? Cotidiano. A gente vai para o trabalho. É o outro eixo. No trabalho, tudo que acontece no trabalho, todas as referências que a gente tem nas relações, esse é um ponto dessa tríade. E família. Quando eu falo família, é tudo que envolve a questão afetiva, tudo que envolve a questão emocional, ou seja, os pares, os irmãos, os amigos, os colegas, os amigos dos amigos, enfim. Ok? Então, família, cotidiano e profissão. E vamos pensar assim num caso clássico.
que alguém deve perceber isso. Se não percebe em si, percebe em alguém. Vamos imaginar que o Sérgio, no trabalho, é uma pessoa extremamente calma. Todo mundo conhece há anos, 20, 30 anos na mesma empresa. O Sérgio é uma pessoa extremamente calma. Resolve as coisas com serenidade, todo mundo conhece o Sérgio, pede conselho para o Sérgio, porque o Sérgio resolve tudo sempre com muita tranquilidade. E tem sempre um sorriso. Para quem conhece os florais de bar, não estou falando do agrimone ou agrimone, que está sempre sorrindo e esconde seus problemas. Não, é aquele cara sereno, é aquele cara tranquilo que resolve. Mas, quando ele vai para casa, a família dele conhece ele como uma pessoa um pouquinho diferente. Em casa ele é agressivo, ele briga com a esposa, ele impõe as coisas, ele não dá muita atenção aos filhos, está sempre irritado. Ok, só um pouquinho. Como é que ele pode, no trabalho, ser uma pessoa e em casa em outra? Saímos de casa e vamos para a rua. Vamos trazer o Sérgio calmo para casa e vamos botar ele no cotidiano. Ele está descendo alguma avenida e passa a placa dos 60 km por hora. E lá adiante, escondidinho, tem um azulzinho com aquela maquininha, aquela filmadora e pá, fotografou o Sérgio. Quando o Sérgio percebe, o Sérgio infla com um certo ódio, uma certa raiva e profere uma certa palavra que não é muito bom repetir. É o mesmo Sérgio. É mudança de humor. A gente nem vai falar de DDI, tá? Não vai falar de transtorno, mas por que acontece isso? Aspectos. Outro caso. O Sérgio é aquele cara certinho, aquele cara intelectualizado, está sempre lendo um livro, tem um livro debaixo do braço, outro na cabeça, outro no bolso. É um cara que todo mundo sabe que o cara está sempre lendo, o cara deve ser bem inteligente. Né? E o cara sabe tudo. Aí vamos para o outro lado. É aquele cara arrogante. Como é arrogante? Como o Sérgio é pretensioso? Vamos tirar o julgamento, vamos só fazer análise dessas correlações. O Sérgio é extremamente pretensioso, aí chega uma outra, não, mas o Sérgio é super querido. Não, o Sérgio não, claro que não é pretensioso. Não, mas é pretensioso. E aí tu começa a pensar assim, é que a gente não pensa nisso. Mas se a gente começar a buscar nessa tríade do cotidiano, das famílias e do trabalho, e nas nossas relações, a gente vai ver que há uma mudança no estado de humor e há características em algumas pessoas do qual a gente olha para ela, e por julgamento, mas a gente olha para ela e a gente sabe. É o certinho, é o arrogante, é o cara do ego, é o cara bondoso, é o cara... Enfim, esses aspectos também caracterizam subpersonalidades. Ok? É importante a gente perceber isso, porque não é ruim. Só que a gente precisa entender que o espírito ele tem esses desdobramentos, esse desenvolvimento das subpersonalidades, e essas subpersonalidades são muitas. São muitas e nós não percebemos. Nós brigamos em casa às vezes e a gente fica pensando, mas briguei por quê exatamente? A gente se torna reflexivo em função da repetição daquele ato. Ou porque alguém nos diz, ou porque a própria pessoa que é afetada, julgada, questionada, enfim, no confronto repetitivo, nos diz. Até o momento em que nós, opa, mas eu faço isso, eu sou assim, sim, tu é assim. Eu falei isso. Não, eu não falei, não, eu não falo isso. Por acaso isso assim passou por algum de vocês em algum momento? Passou, né? Então, é reflexivo, gente, é reflexivo. As subpersonalidades, elas são criadas a partir de nós. Então, elas fazem parte. Tá, mas como é que elas se dissociam? Como é que elas deixam de existir? Tá? O que acontece? A subpersonalidade, ela vive conosco na nossa existência. No momento da nossa passagem, o que acontece? Elas têm que reintegrar o espírito, o progresso evolutivo do espírito. E elas têm duas situações. Como elas buscam autonomia e independência,
mesmo inconsciente, que depois se torna um processo muito duro e difícil de despolarizar, de doutrinar e fazer ver que ela não tem que estar ali e que ela tem que se reintegrar ao progresso do espírito. Quando nós vamos fazer a passagem, então, ou desencarne, né, o que acontece? Essa subpersonalidade diz, eu não vou. Não, eu estou bem aqui, eu vou ficar por aqui. Aí a gente lembra daquela tese assim, que quando a gente desencarna, existem algumas amarras que a gente tem que soltar, né? Algumas coisas. Pode ser um paralelo, uma metáfora para a gente entender que muitas subpersonalidades, no momento em que não fazem a passagem, elas passam a ser as personalidades múltiplas de passado. Imediatamente elas são de passado. E como é que elas vão despertar no futuro? Isso a gente vai ver na próxima. Tá? Mas as subpersonalidades, que é o que a gente está tentando fazer no entendimento básico aqui, elas são existenciais. Até a gente chama físicas, porque é do corpo físico. Então elas são produzidas neste momento, nesta existência. E elas estão conosco. Algumas interagem mais, outras menos, algumas adormecem, outras são muito fortes e nos causam muitas dificuldades, justamente nessa evolução de infortúnios e crescimento. Tá? O que a gente vai deixar aqui? Porque a gente tem que fazer uma harmonização ainda antes do pessoal entrar. E a pergunta. Já respondi? Tá, legal. Não é conclusivo, realmente não é conclusivo, porque não é absoluto. Mas o que é importante, assim, ó, quando a gente fala de ciência, de pesquisa, que é o importante, esta casa oferece essa ideia de palestras, eu chamo mais de conversa, trocas, enfim, a ideia do autoconhecimento, mas sim, baseado em quê? Pelo menos em rudimentos ou referências da ciência, da pesquisa. A gente tem que sair um pouquinho da caixinha. Aqui tem espiritualistas, aqui provavelmente tem psicólogos, aqui provavelmente tem terapeutas, aqui possivelmente tem simplesmente alguém que veio de casa e veio tomar um passe, que não está referenciado dentro desse campo ainda. Mas o que é importante? A gente ter essa visão, né, das possibilidades, a visão quântica. A gente não precisa referenciar o quântico, mas a gente precisa ter a nossa percepção aberta para que a gente caminhe por um lado através do autoconhecimento e que a gente caminhe por outro lado com alguma espécie de devoção. E a gente vai construindo esse caminho, construindo o caminho do meio, né? Porque ali é o fluxo, como se fosse um sistema límbico que vai e vem e nos emociona ou simplesmente nos estabiliza em equilíbrio. Mas é lá na frente que a gente vai buscar, através de muita caminhada, a ideia real do que é esse grande, mega, né, universo que é a espiritualidade. E as subpersonalidades, elas estão conosco. Então a gente tem que, pelo menos, saber como referenciá-las e como observá-las e tentar entendê-las. Porque cada um de vocês aqui, quando se sente mal, cada um de vocês aqui, quando um médium recebe a sintonia de incorporação, pode ser um espírito? Sim, pode ser um espírito. Mas a grande probabilidade é que sejam sub ou personalidades de passado que por um gatilho, por um despertar, se reconectam, pode se reintegrar ou não. Ok? Bom, rapidinho. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, rapidinho. Ela vem a partir de um trauma, né, que tu colocaste ali. E quando uma dessas subpersonalidades, digamos, prejudica a nós, através de uma autossabotagem, através de culpa, atitudes que não vão nos fazer bem, nos prejudicam, entre aspas, existe uma forma de reintegrar essa subpersonalidade ou através de tratamento com terapia, psicoterapia, alguma coisa assim? Perfeito. Pode dizer o teu nome? Marga. Ok. Respondendo rapidinho, assim, numa base simplista, obviamente, porque a gente nunca tem a verdade definitiva. Bom, existem várias terapias. Para esse tipo de processo, as terapias vibracionais. Não tem outro tipo, porque quando a gente fala, por exemplo, de apometria, além da medida ou terapia espiritual, a gente está fazendo terapia para os espíritos, não para o ser encarnado. Né?
não para o ente físico necessariamente, ou para o agregado humano necessariamente, mas para o espírito. Então é vibracional. E para isso a gente tem que trabalhar com energia. Da mesma forma que somos energia, só se trabalha com energia, seja por cromoterapia, seja por pulsos magnéticos, seja por uma condução de egrégoras espirituais. As terapias mais referenciadas hoje são a TVP, né? Tem terapia dos egos, enfim, os autores vão definindo nomes, mas na verdade são processos regressivos para que a própria subpersonalidade, né, ou aquele ente autônomo, ele perceba que ele precisa ser reintegrado e que ele não tem essa autonomia, mas que ele faz parte de um processo evolutivo do espírito. Então, qual é a maneira mais pontual hoje? É chegar até o momento mais possível de fazê-lo entender, ou fazê-la entender, falando da subpersonalidade, e trazê-la de uma forma confortável a reintegrar o processo evolutivo daquele espírito. Isso pode acontecer do que a gente está falando, subpersonalidades, e um pouquinho mais difícil quando a gente tem que migrar, ou a própria personalidade passado faz esse processo, né? A personalidade anímica, a personalidade múltipla, ela faz esse processo de conexão a partir de um gatilho, a partir de alguma coisa que desencadeou. Nesse momento é possível, sim, tu identificá-la, conversar com ela, e muitos casos, muitos, são acessíveis, e ela é doutrinada e dissociada daquela autonomia, e ela é automaticamente reintegrada ao progresso evolutivo do espírito. É encaminhado para o hospital? Sim, necessariamente precisa às vezes desse ciclo para que volte e reintegre de uma forma mais confortável para o próprio espírito e a sua evolução. Respondi mais ou menos? Não entendi. Psicoterapia, regressão, alguma coisa assim. Perfeito. E como eu disse, existem várias psicoterapias, por exemplo, psicoterapia reencarnacionista, TVP, que é a mais famosa. Antigamente, lá, quando começou a apometria, tinha a hipnometria, ainda se fala de hipnose, né? Existem vários processos em que tu utiliza principalmente a psicologia, enfim, psiquiatria, né? O próprio Weiss, né, que é um psiquiatra americano, ele era um médico muito cético, e ele, a partir da regressão, ele descobriu, nossa, mas isso tem um universo fantástico, né? Então, terapias vibracionais, vamos dizer assim, tá? As mais famosas é a terapia de vidas passadas e a apometria, que no meu entendimento hoje é a terapia vibracional mais amorosa e mais potente que existe, ok? Pessoal, um dos lamentos de quem fica falando aqui é justamente o tempo, porque todos os temas eles são realmente muito vivos, muito pertinentes à nossa vida, à nossa caminhada, mas a gente não consegue desenvolvê-los como a gente gostaria. Mas que bom, porque se vocês, a cada momento em que nós conversamos, cria pelo menos uma reflexão, né? Se cria em vocês pelo menos a vontade de ler, de buscar, de entender, de olhar para si, né, e se construir, perfeito. Então, como diz um autor da transpessoal, da psicologia transpessoal, ele fala do encontro, e nós estamos sempre num contexto de somos um. E ele diz que ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho. Nós nos transformamos no encontro. Roberto Crema é o nome desse psicólogo da Unipaz. E verdade, isso é encontro. E se deste encontro nós nos transformarmos, tanto eu como cada um de vocês, e suas subpersonalidades e personalidades tais, afins e sei lá quantas, né, que nós temos, de alguma forma, todas elas e todos nós nos transformamos nesse encontro, porque autoconhecimento é fator de evolução. E só quem realmente não quer evoluir, e Deus não estagna e nem reproduz o retorno do espírito, então até aqueles mais maldosos, assim, titulados pelo nosso julgamento, querem o conhecimento. Eu vou pedir que vocês, novamente, fechem os olhos, e vou botar primeiro... Eu vou pedir que vocês descruzem as pernas, as mãos sobre
as pernas, de qualquer jeito, palma para cima, para baixo, simplesmente relaxem da melhor forma possível na cadeira, tá? A gente não vai poder fazer uma vivência mais completa porque nós temos 4 minutos. Então, assim, ó, fechem os olhos, respirem bem fundo, e soltem o ar com profundidade. E eu quero que vocês pensem na cor violeta ou lilás. E toda vez que vocês pensarem no lilás, pensarem no violeta, vocês viajem no tempo de vocês e busquem aquela pessoa que vocês gostariam e não tiveram oportunidade ainda de pedir perdão. Ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês também pensassem no perdão de forma genérica, englobando tudo que vocês têm conhecimento e todas aquelas subpersonalidades, personalidade do passado, que vocês nem têm ideia que convive ou vão conviver com vocês. Mas o perdão como um ato sublime de ação e atitude do espírito de cada um de vocês. Respirem mais uma vez com profundidade e escutem a música que vocês vão escutar agora, respirando tranquilamente. Mãe divina, mãe serena, mãe do brilho interior, mãe do céu, mamãe das águas, mãe de Deus nosso Senhor. Elevei o pensamento, lhe chamei aqui no altar, consagrando a intenção de amar, amar. Em 3 dias e 3 noites, sob o sol e o luar, em jejum chamei seu nome, onde estás? Estás nas guerras e trincheiras, acalmando o desespero, protegendo os esquecidos, relembrando os que esqueceram. Mãe da luz, mãe soberana, com seu dom de perdoar, eu preciso do perdão de Colilai. Sem o seu perdão, Lilás, eu não vou, não sei chegar. Sem a luz da sua guia, não sei rezar. Mãe do canto, mãe do reza, mãe dos mantras e orações, mãe do mar, mãe da floresta, da roseira dos quedões. Eu em frente à roseira recebi a flor lilás, que se abriu em linda rosa e trouxe a paz. Tu me destes vida nova, vou seguir, vou trabalhar. Tu me deste um canto novo pra rezar. Eu rezando com a rosa, cantador de orações, mais um canarinho branco de mamãe. Eu e minha linda rosa, bem juntinho de mamãe, filhos de Nossa Senhora dos Perdões. Mãe
divina, Mãe serena, Mãe do brilho interior, Mãe do céu, Mamãe de estrelas, Mãe de Deus, nosso Senhor. Vamos mantendo nossos olhos fechados. E que bom que cada um fez a sua viagem. Que bom que cada um despertou o seu coração. Que bom que cada um se reverenciou o perdão. Aqueles entes queridos, aquelas pessoas que nos são caras, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que já fizeram a passagem. O perdão, ele nos eleva. Ele revela o verdadeiro sentido dos espíritos que somos. A nossa humanidade, o nosso amor universal. Quando perdoamos, não importa o nome de quem, revelamos nossa essência divina. Quando tocamos com um sorriso, com um abraço, ou mesmo quando as lágrimas correm, nos expressamos na forma de Deus, na forma do puro amor. Nossas lágrimas não são de dor, mesmo que tenhamos saudade plural daqueles entes queridos, daquelas referências que nos faz querer estar junto. É importante que tenhamos em consciência que os nossos passos, que as nossas atitudes, como o perdão, por exemplo, são gestos puros, vindos de atributos divinos que todos nós temos, desde que surgimos, desde que existimos, desde que caminhamos, desde que compartilhamos a jornada. Então, com alegria, com gratidão, respiremos fundo mais uma vez. Mão esquerda no peito, em seguida a mão direita sobre ela. E esse calor que sentimos nada mais é do que uma grande vibratória. Uma vibratória que vem de um centro de comando que chamamos de coração. Um centro de comando que por várias vezes, em séculos, vem tentando manifestar a sua força, a sua expressão, com todo o coletivo, com toda a humanidade. Cada um de nós, na sua divindade, na sua expressão mais simples, tens no coração o atributo maior, o atributo em favor de si, partindo do alto amor, para toda uma humanidade, para toda uma coletividade que pode estar ao nosso lado, que pode ser um cãozinho, que pode ser uma planta, e que pode ser qualquer animal do outro lado do planeta, ou qualquer infinito do que entendemos como universo. Aos pouquinhos, vamos relaxando o corpo o melhor que pudermos.
Respiremos mais uma vez com profundidade. E vamos buscar dentro da gente, rapidamente, aquele sorriso. Não importa se ele vai vir de uma subpersonalidade. Vamos buscar aquele sorriso mais vivo na memória de cada um de vocês. E quando nós projetarmos isso na nossa tela mental, vamos estampar aquele sorriso no nosso rosto. Eu vou pedir para vocês então que respirem mais uma vez com profundidade. Coloquem para fora o ar. Aqueles que estão com a cabeça ao alto, desloquem devagarinho a cabeça, olhem para baixo e devagarinho abram os olhos. Pergunta: estão todos bem? Tudo certo? Ok. Vejamos. Pode encerrar a gravação. A gente vai encerrar a gravação aqui. Neste momento, neste exato momento, era para entrar a equipe de trabalho e fazer o trabalho.